Olá, tudo bem? Hoje a gente vai começar a nossa aula 8 trabalhando com outro assunto, que completa, depois da nossa aula 7, falando sobre empirismo, a gente vai completar o pensamento moderno na filosofia, trabalhando com o racionalismo. Olha lá, o racionalismo, diferente do empirismo, ele trabalha com uma relação entre a verdade e o pensamento. O conceito, a gente pode dizer, então, que do ponto de vista do ponto de vista epistemológico, o racionalismo enxerga no pensamento a principal fonte do conhecimento. Repara a enorme diferença que a gente tem, diferença conceitual básica, primordial, para o empirismo. Segundo o empirismo, como a gente já viu, toda forma de verdade, toda forma de conhecimento deveria se basear apenas nas experiências, no mundo sensível. E aqui o pressuposto é exatamente o contrário. O mundo sensível, as experiências dos nossos sentidos, nos conduzem ao erro. O ideal é a gente buscar pensamentos que sejam apenas baseados na razão, em coisas que não tenham qualquer tipo de efeito no mundo sensível. Para fazer essa distinção, olha aqui, a gente pode trabalhar com dois tipos de pensamento. O pensamento autêntico é aquele que a gente poderia resumir, de forma bastante simples, assim, é assim porque só pode ser assim, sempre e em toda parte. Ou seja, não se trata de um caso de uma experiência que comprova que é assim em um certo caso, não. É assim porque assim não tinha como ser diferente. Um exemplo bem básico, simples disso, seria simplesmente a gente falar o todo é maior do que a parte. Vamos lá. O todo é maior do que a parte. Se eu tenho aqui um pilô e eu vou tirar uma parte, uma tampa, que é uma parte do pilô, necessariamente ele vai ser menor. Agora, percebe bem, eu tenho que fazer essa experiência de tirar a tampa para dizer que ela vai ser menor do que o todo? Naturalmente não. Por quê? Porque é uma questão de lógica, uma questão simples, racional. O todo vai ser maior do que a parte sempre, independente das minhas experiências. Isso, então, é o que vai legitimar, é o que vai justificar um pensamento autêntico, porque se fosse um resultado diferente, olha aqui embaixo, a razão acabaria se contradizendo, se dissesse o contrário, seria alguma coisa muito estranha se a parte fosse maior do que o todo. Então, isso é um pensamento autêntico. Na comparação, seria o resultado do empirismo, seria pensamentos questionáveis. Vamos lá, o pensamento questionável seria descrito da seguinte forma: é assim, porém não é necessariamente assim sempre em toda parte. Por exemplo, é uma verdade empírica, que a água ferve a 100 graus. A gente fez essa experiência uma vez e ferveu, uma segunda vez e ferveu, uma terceira vez e ferveu, 10 milhões de vezes e ferveu. Mas, teoricamente, pode acontecer de ela na próxima vez não ferver a 100 graus certinho? Pode acontecer. Por quê? Porque é um conhecimento, é uma verdade baseada apenas nas experiências. Não existe nada de ilógico, se acontecesse um resultado diferente. Por quê? Olha só, as induções são generalizações que não têm uma garantia de verdade. A gente não pode dizer que sempre vai ferver porque a gente não fez todas as experiências. Então, a gente não tem como apenas, com base na razão, olhando para a água, dizer, olha, isso aqui necessariamente vai acontecer. A água vai ferver a 100 graus. Não. As experiências podem muitas vezes, e conduzem de fato, ao erro. Essa é a crítica do racionalismo ao empirismo e ao outro tipo de pensamento que legitima isso daqui. Então, olha só, a gente pode entender, então, que existe uma fortíssima influência da matemática no pensamento racionalista. Afinal de contas, as lógicas das operações matemáticas, elas não existem no mundo sensorial, no mundo sensível, quando elas fazem parte de um conhecimento racional e universal. Repara só, 2 mais 2 são 4. Eu preciso fazer experiências, pegar vários objetos impares e colocar 2 objetos, depois juntar com os 2 objetos para comprovar que vão ser sempre 4? Não, na verdade não. É uma questão de lógica. A matemática, ela é muito segura, ela é muito valorizada no racionalismo, até por isso quase todos os racionalistas são advindos da matemática, justamente porque não se trabalha com experiência, se trabalha com uma questão de lógica. 2 mais 2 são 4 e acabou, não tem conversa. Então, a conclusão do pensamento racionalista, é a prevalência da consciência subjetiva sobre o ser objetivo. Exatamente porque o ser objetivo, a experiência, não tem validade universal, não vai acontecer necessariamente sempre, seja quem for fazer a experiência. Nesse caso, para entender um pouquinho melhor, me acompanhe na leitura desse texto. Segundo o racionalismo, um conhecimento só merece realmente esse nome se for necessário e tiver validade universal. Se minha razão julga que deve ser assim, que não pode ser de outro modo, e que por isso deve ser assim sempre em toda parte, então, e só então, segundo o modo de ver do racionalismo, estamos lidando com um conhecimento autêntico.
Os juízos baseados no pensamento, na razão, possuem necessidade de lógica. É óbvio que um determinado tipo de conhecimento serviu de modelo à interpretação racionalista, o matemático. Ele é predominantemente dedutivo e conceitual. Na geometria, por exemplo, todos os conhecimentos são derivados de conceitos superiores e axiomas. Nela, o pensamento impera com completa independência da experiência, na medida em que se segue apenas suas próprias leis. É da matemática, mostra-nos a história, que vem quase todos os representantes do racionalismo. Reparou alguma coisa diferente? O que está diferente em mim? Minha camisa está diferente. Vamos começar a entender a lógica disso? Repara só, o fato de você já ter assistido a outras 7 teleaulas, e em todas elas eu tenho uma lógica de sempre fazer fazer a aula toda com a mesma roupa, isso significa que, provavelmente, eu, ao retornar dessa leitura de texto, eu estaria com a mesma camisa. Agora, isso aconteceu? Não, e é exatamente essa a crítica do racionalismo. Por quê? Para a gente conseguir fazer o julgamento de um juízo como verdadeiro, a gente precisa não que a experiência tenha mostrado isso para a gente, mas que de alguma forma a gente consiga ter uma lógica racional que comprove a impossibilidade de ser diferente. Então era claro, era muito provável que, assim como aconteceu em todas as outras aulas, eu ficasse a aula toda com a mesma roupa. Entretanto, racionalmente era possível que fosse diferente. Então existe uma margem, uma possibilidade de erro. E é exatamente isso que o racionalismo tenta evitar. Essa possibilidade, qualquer tipo de margem de erro, em busca de uma certeza, uma verdade universal. Está clara a ideia? Então repara só, nesse contexto de racionalismo, não tem como a gente não falar do pai do racionalismo, que é um dos grandes personagens, um dos grandes pensadores do pensamento moderno, da filosofia moderna, que é esse aqui, olha, Descartes, René Descartes. René Descartes foi um filósofo francês, mas ele era matemático francês, nascido no finalzinho do século XVI, viveu a maior parte da sua vida ao longo do século XVII, e que deu origem, foi teve uma grande influência ao longo do pensamento moderno, em que ele trabalhava justamente com a ideia da crítica ao empirismo, à experiência como fonte de verdade. Ele vai dizer, olha aqui, que o erro do conhecimento humano, as falhas do conhecimento humano, são justamente decorrentes das percepções sensoriais, porque ele vai dizer que são incertas, olha aqui embaixo, são incertas as noções adquiridas a partir de objetos materiais, que é o empirismo. Então, a lógica, a essência do empirismo, que é a busca do mundo sensível, do mundo sensorial, dos sentidos, as experiências testadas, para se chegar a algum tipo de conhecimento, é exatamente o que Descartes vai negar. Ele diz que é exatamente a experiência sensorial que leva ao erro no pensamento humano. Nesse caso, o que ele vai tentar desenvolver, então, é uma forma de criar um método, uma metodologia de análise que possibilite uma chegada a uma verdade universal, que é exatamente, olha aqui, é exatamente o método cartesiano, que é a busca por uma nova ciência, como forma de chegar às verdades definitivas. Não essas verdades que muitas vezes são alteradas, que a gente tem a verdade no momento, a verdade muda de repente, até porque a experiência não tem uma garantia de eternidade nas suas verdades. Então, o que o Descartes quer transformar, ele quer criar, é uma forma de chegar à universalidade, ao definitivo. Até isso explica um pouco, ele vai desenvolver 4 regrinhas, que explicam um pouco, às vezes as pessoas usam como se fosse uma gíria, mas não entendem bem a lógica disso. As pessoas às vezes são taxadas como muito cartesianas. Uma pessoa cartesiana é aquela pessoa que tem um raciocínio muito metódico, muito metodológico, em que as pessoas seguem regrinhas básicas e alguma coisa quando foge do comum, às vezes acaba se perdendo um pouco no raciocínio. Por quê? Porque o Descartes cria um método muito lógico, a partir dos quais a gente vai conseguir chegar a uma verdade definitiva. São 4 regrinhas. A primeira, mais básica, essencial, é essa daqui, olha. Jamais aceitar uma coisa como verdadeira sem uma garantia lógica e racional, que é a regrinha que ele chama da evidência. A primeira regra é a evidência. Então, o que ele vai dizer é, não tem como, qualquer tipo de conhecimento hoje que a gente tenha, ele pode estar baseado numa incerteza. Então, para a gente recomeçar, para a gente recriar o pensamento humano, é preciso que a gente sempre se baseie em algo que é, com certeza, definitivamente verdadeiro. Eternamente verdadeiro, não é primeiramente verdadeiro. Nesse caso, a aplicação disso daqui vai se dar a partir de 2 grandes regrinhas. São regras mais de prática, em que ele vai dizer o seguinte, segunda regra, dividir cada dificuldade surgida em partes de modo a resolvê-la melhor, que é a técnica a regrinha da análise. Ele vai dizer, então, que é muito mais fácil para a gente conseguir resolver uma questão, às vezes, um pouco mais, qualquer coisa um pouco mais complicada que seja, é a gente conseguir
fragmentar e analisar de modo fragmentado cada problema adquirido. E como escolher qual problema primeiro ou segundo? É a terceira regrinha. Ele vai dizer que a gente tem que sempre ordenar o raciocínio, sempre dos problemas mais simples para os mais complexos, que é a regra da síntese. Então a gente vai tentar dividir os nossos problemas, a busca por um conhecimento, a gente fragmenta e vai olhando o que é mais simples, resolvendo o que é mais simples, para chegar ao que é mais complexo, ao que é mais sofisticado, né? Coisa que as pessoas às vezes no dia a dia se perdem, muitas vezes por não fazerem isso, tentando resolver a coisa mais complicada sem perceber que o mais complicado, ele só é tão complicado justamente porque são muitas partes menores que não estão sendo resolvidas. Então ele vai tentar, é um método de análise bastante interessante. Nesse dia a gente complementa o raciocínio por uma quarta regra, que é a de realizar verificações para garantir que nenhum aspecto foi omitido, que é a regrinha da enumeração. Então, depois de partir de um pressuposto definitivamente verdadeiro, fragmentar a análise e resolver dos mais simples para os mais complexos, a gente tem que fazer algumas checagens, enumerar as etapas e verificar se tudo foi feito de maneira correta. Com isso, se o método cartesiano for aplicado na visão do filósofo, a gente vai conseguir chegar ao que a gente chama de certeza absoluta, que é o quê? É o seguinte, olha, para se conhecer a verdade é preciso colocar os conhecimentos em dúvida. Então o que ele vai dizer, na verdade, é o seguinte, olha, para a gente conseguir recriar toda uma base mais segura do conhecimento, né, a partir do método dele, né, que é algo que não pode mais ser alterado, algo que seria definitivo, a gente vai ter que questionar tudo que a gente já sabe, ou melhor, que a gente acha que sabe, em busca de algo que seja, né, uma base bastante segura. Nesse contexto, a única certeza que ele vai fazer uma espécie de um retrocesso, todas as ideias vão sendo questionadas. E a única certeza absoluta e inquestionável que Descartes chega é essa daqui, de que os pensamentos, né, que os meus pensamentos, os pensamentos das próprias pessoas, existem. E a partir dessa base, né, de que os meus pensamentos existem, que ele vai conseguir desenvolver toda uma nova análise. Nesse sentido, né, para explicar um pouquinho melhor, queria que vocês me acompanhassem a leitura de mais um texto. Vamos lá. Descartes estabeleceu que a única verdade totalmente livre de dúvida era a seguinte: meus pensamentos existem. E em seguida observou que a existência desses pensamentos se confundiu com a essência de sua própria existência como ser pensante. Disso decorreu a célebre conclusão de Descartes: penso, logo existo. Da afirmação cartesiana, penso, logo existo, que ficou conhecido como cogito, podemos extrair esta importante consequência ou corolário, proposição ou sentença que se deduz de outra. O pensamento, consciência, é algo mais certo que a própria matéria corporal. Note-se que é a partir do penso que ele conclui, logo existo. Baseando-se nesse corolário do cogito, toda a filosofia posterior que sofreu a influência de Descartes assumiu uma tendência idealista, isso é, uma tendência a valorizar a atividade do sujeito pensante em relação ao objeto pensado.